E aí galera que tá assistindo meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Santoro, aluno de História da Unesp Franca, e estou realizando esse vídeo aqui para a matéria História dos Estados Unidos, professor Sorrilha, onde a gente tem que fazer um produto digital e pode ser várias coisas, plataformas e tal. Eu decidi fazer um vídeo no YouTube falando sobre 3 jogos que eu já joguei e aprovo muito, são jogos muito bem feitos, que se passam nos Estados Unidos e abordam momentos da história dos Estados Unidos, podem trazer reflexões para a gente sobre esse período, e em caso faz a gente até participar de momentos da história dos Estados Unidos, como é o caso do Assassin's Creed 3. Enfim, eu acho que são jogos muito interessantes para a gente analisar e conseguir contextualizar e tirar coisas bacanas referente à história. Então eu vou passar gameplays aí no fundo, não vai ficar minha cara o vídeo todo, e a gente vai falar um pouco sobre cada um desses 3 jogos e tentar tirar algumas reflexões aí. Espero que gostem e qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Então, o primeiro jogo que a gente vai estar abordando aqui no nosso vídeo vai ser o Assassin's Creed 3. Esse jogo, que foi desenvolvido pela Ubisoft, lançado em 2012, nos leva de volta ao final do século XVIII, durante a Revolução Americana. Neste jogo, vamos assumir o papel de Connor Kenway, um assassino determinado a lutar pela liberdade. Então, aí tá alguns trechos do começo do jogo aí, da história. E a gente vai assumir então na pele desse protagonista do Connor Kenway, passar ali principalmente pelo período da Revolução Americana, incluindo a Declaração de Independência e algumas batalhas famosas que eu vou citar aqui. Só para contextualizar, então, o jogo ele aborda o seu ponto principal, assim, o seu conflito central do jogo é a Revolução Americana, que ocorrida entre 1775 e 1783 foi uma guerra pela independência das 13 colônias americanas contra o domínio britânico. Esse foi um período de grandes mudanças políticas e sociais, resultando na fundação dos Estados Unidos da América. E me chamou muita atenção, pois nas aulas do Sorrilha foi abordado bastante a Revolução Americana e tudo se interligava na minha cabeça com o jogo, porque o jogo você é participante dessa revolução, assim como se no universo do jogo você fosse uma ali das figuras centrais que entraram para a história, porque realmente você acaba sendo muito relevante nas batalhas, nos conflitos, nos eventos importantes. Então, é um jogo que foca bastante nesse evento que é a Revolução Americana. Aí na tela, como vocês podem ver, alguns trechos de gameplay. Esse trecho aí dessa missão triste pra caramba, que o Connor, que é o nosso protagonista, ele ainda é novo e ele é um nativo e os colonizadores britânicos invadem a colônia dele e não querem saber de nada, tacam fogo em tudo e ele fica cego por vingança, até porque ele vê a mãe dele morrer. E enfim, ele jura que ele vai vingar e é realmente uma parte muito triste. Johto, John, onak ti on sadego. Onak. Jaadik andene. Sodi onago ona. Se sotstek. Radun hagedu. Onak ti on zartni gohra tartni dun haged. Jaadik. Arsedek. Togazun haak. Arsesege. Nekti saderi ondarak. Dinawe. Andini kwek gun hage. Ja, zadorista, da kwatka. Da girihu, akenyaga. Falando um pouco sobre o jogo, o Assassin's Creed 3 ele oferece uma rica experiência no mundo aberto e ele permite explorar cidades coloniais como Boston e Nova York, que é uma parte da experiência muito interessante, historicamente falando, que é poder explorar essas cidades nessa época, né? E também tem várias vastas áreas rurais e fronteiriças. E esse jogo
como todo mundo sabe, o Assassin's Creed ele tem parkour, que deixa ele escalar edifício até árvore, que foi uma inovação que veio nesse jogo, e é muito interessante para conseguir explorar. E o combate no jogo ele é bastante intenso e variado, e o sistema de batalha eu acho ele bem fluido e você consegue enfrentar várias pessoas simultaneamente. Mas esse não é o nosso foco, né? E como vocês podem estar vendo, alguns clipes do Connor interagindo com algumas figuras históricas. E, enfim, o Assassin's Creed 3 ele se destaca muito por conseguir integrar eventos históricos autênticos e figuras icônicas da Revolução Americana. E o Connor consegue participar desses eventos, como, por exemplo, a Boston Tea Party, festa do chá, né, famosa, e a Batalha de Bunker Hill, além do cerco de York Town, que algum desses trechos você tá vendo aí na tela nas gameplays que eu gravei. E além disso, o jogo vai apresentar, você vai se encontrar no jogo com algumas figuras históricas, como George Washington, Benjamin Franklin e Paul Revere. A interação com esses personagens, não, além de enriquecer a narrativa do jogo, também educa os jogadores sobre o papel que essas figuras desempenharam na luta pela independência. Então eu acho um jogo muito fenomenal, porque ele te dá vontade de pesquisar mesmo. E aí é isso, quando a gente teve a aula sobre com Sorrilha, tudo ficou voltando na minha cabeça e me deu mais vontade ainda de jogar esse jogo de novo. Enfim, para finalizar já aqui a nossa parte sobre Assassin's Creed 3, ele explora temas de liberdade, justiça e a luta contra a opressão. A história do Connor, que é o nosso protagonista, sendo meio nativo americano e meio britânico, também destaca as tensões e injustiças enfrentadas pelos povos indígenas durante essa época de transição, que é a cena lá deles invadindo a colônia do Connor que eu citei. O jogo não vai oferecer uma perspectiva única sobre a Revolução Americana, então você vai conseguir ter uma ótica ali, como se você estivesse de dentro mesmo, participando. Também incentiva os jogadores a refletir sobre as complexidades da história e as múltiplas camadas de narrativa que influenciaram a formação dos Estados Unidos. Então, Assassin's Creed 3, um dos meus jogos preferidos aí, tem tudo a ver com a matéria história dos Estados Unidos, e só jogando para saber a complexidade dele, como aborda e como mescla com eventos históricos reais. Enfim, é um jogo muito interessante, eu joguei ele quando eu era bem mais novo e me fez gostar mais ainda da história que eu já gostava, e às vezes até ajudou eu a vir fazer esse curso. Enfim, vamos para o nosso próximo jogo aqui, que é o Red Dead 2. Então, o segundo jogo que eu escolhi aqui pra gente estar discutindo, que eu acho que tem muito a ver com a história dos Estados Unidos, é o Red Dead Redemption 2. Foi lançado pela Rockstar Games em 2018, ou seja, é o jogo mais atual dos jogos que a gente está analisando aqui. Esse jogo ele vai levar a gente ao final do século XIX, durante o final da era do Velho Oeste americano. Então, esse jogo vai se passar ali no final desse Velho Oeste. O protagonista se chama Arthur Morgan. Ele é um membro de uma gangue que vai lutar para sobreviver em um mundo que está em rápida mudança, e cada vez mais eles têm leis a se respeitar, e essa lei é fiscalizada, é cobrada.
Enfim, só para contextualizar, esse período do Velho Oeste, aproximadamente entre 1865 e 1895, foi marcado principalmente pela expansão para o oeste dos Estados Unidos, além da construção de ferrovias, que vão aparecer muito no game, como você pode ver aí no clipe que está passando. A corrida do ouro também é muito importante e a luta constante entre colonos e as populações indígenas. Essa que foi uma era que a lei muitas vezes era feita pela ponta do revólver, mas no período em que o jogo se passa, isso está mudando cada vez mais e a gente sofre na pele essas consequências porque acontece várias coisas negativas com essa gangue do Arthur Morgan e a ideia do jogo é tentar se manter, prosperar com ela, mas logo a gente vê que é muito difícil. O Red Dead 2 está repleto de eventos e referências históricas que vão ajudar a ancorar a narrativa desse período que ele se passa. A expansão ferroviária, como eu já citei, é um elemento muito chave do jogo e da história americana. Ao mesmo tempo que é um elemento chave do jogo, é um elemento chave da história americana. E isso é muito representado no jogo e representa essa modernização e a conexão que estava começando a acontecer cada vez mais forte entre o leste e o oeste do país. Outro ponto que é muito abordado no jogo são os conflitos entre nativos americanos e essas tensões reais entre esses colonos e tribos indígenas que acabam sendo despejadas de suas terras. Além disso, o jogo vai explorar o declínio dessas gangues fora da lei, com a gangue Vanderlynch, que é a gangue do Arthur Morgan, sendo uma representação desse fim dessa era desses criminosos lendários, à medida que a lei e a ordem se estabeleciam cada vez mais. Então, quanto mais os Estados Unidos ia se conectando, essa expansão ia acontecendo, mais a lei acabava chegando e cada vez era mais difícil viver nesse estilo Velho Oeste, nas gangues, e a gente presencia isso no jogo. Outros elementos históricos incluem referência à corrupção policial, à chegada da eletricidade e das comunicações modernas, então isso é muito retratado no jogo, além do impacto da guerra civil nas regiões ocidentais ali nos Estados Unidos. Por quê? Porque esse jogo se passa depois da Guerra Civil Americana. E como foi muito discutido em aula e todo mundo sabe, a Guerra Civil trouxe várias consequências. E assim, só para citar um exemplo de como seriam essas consequências da Guerra Civil retratadas no jogo. Por exemplo, tem uma parte do jogo que é como se fosse um easter egg, mas você consegue encontrar a Ku Klux Klan, que surgiu após a Guerra Civil Americana, após a abolição da escravidão. E você consegue achar eles no jogo, simplesmente, eles estão ali fazendo o ritual deles. E uma parte muito interessante, né, é que você pode fazer o que quiser com eles, então dá até pra vingar, tudo bem que é num jogo, mas você é livre para fazer o que você quiser com eles. E indico todo mundo fazer isso que eu vou mostrar aqui agora. Então toma essa luz aí, filha da... Toma! Toma! Pega a luz aí, seu... Senta a luz aí! Toma! Ai! Pega a... Ai! Cadê a luz agora, seu... Enfim, o nível de detalhe do jogo é impressionante. É um jogo muito detalhado mesmo, uma ambientação muito boa, uma fauna diversa, natureza, cenários. Enfim, é considerado por muitos até o melhor jogo da história. A Rockstar, que é a produtora do GTA, também não brinca em serviço. E o Red Dead 2, que é carinhosamente apelidado de GTA do Velho Oeste. E é um jogo muito realista e, como vocês podem ver aí nas imagens, a cidade passa uma vibe muito do Velho Oeste ali. Você se sente dentro da história americana e por isso que eu achei esse jogo tão interessante, fenomenal. Eu não cheguei a zerar ele, mas o pouco que eu joguei já me trouxe uma experiência muito rica e eu achei um jogo interessante de se trazer aqui para nossa análise, porque dá para tirar várias reflexões a partir dele desse período dos Estados Unidos e
É isso, pra quem não jogou ainda, eu indico muito aí o Red Dead 2. Dá pra tirar muitas observações, dá pra refletir muito, dá até pra estudar em cima dele, enfim. Se você tem vontade de participar de certa forma desse período, mesmo que virtualmente, Red Dead 2 é um jogo que eu indico muito. E agora vamos pro nosso último jogo, que é o Mafia 2. Partindo aqui agora então para o nosso último jogo da nossa lista, mas não menos importante, Mafia 2. Tem o Mafia 1, o Mafia 3. Eu escolhi o Mafia 2 porque é o jogo que eu zerei, que eu gosto muito, então eu tenho mais propriedade para falar dele. Mas os outros jogos também são muito bons e vale a menção honrosa. Porém, vamos focar aqui no nosso Mafia 2. Desenvolvido pela 2K, lançado em 2010, ele vai nos transportar para a era dourada do crime organizado nos Estados Unidos, entre as décadas de 1940 e 1950. Nesse jogo, vamos seguir a vida de Vito Scaletta, um veterano da Segunda Guerra Mundial que se envolve com a máfia em busca de uma vida melhor. Tá, mas qual a abordagem desse jogo perante a história do Zell? Por que eu escolhi esse jogo? O que ocorre é que após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos experimentaram um período de prosperidade econômica e crescimento urbano. Algo que é notável no jogo, porque você vê o crescimento dessa cidade e o boom que ela vai tendo conforme o tempo vai passando no jogo. No entanto, esse também foi um tempo, ao mesmo tempo, de corrupção e crime organizado, com a máfia italiana se infiltrando profundamente nas estruturas sociais e econômicas das cidades grandes. E a junção desses dois fatores eu considero um enredo histórico desse game. Mafia 2 oferece uma visão detalhada da vida americana no pós-guerra, através da fictícia cidade de Empire Bay, que é inspirada em Nova York, Chicago e outras metrópoles americanas. A ambientação do jogo é extremamente detalhada, refletindo a arquitetura, os veículos, a moda e a música da época. É surreal a ambientação desse jogo, galera. Tipo, para um jogo de 2010 é surreal, porque você joga e você vai se sentir naquela época. Tão bem quanto o Red Dead ou o Assassin's Creed, mas o Mafia tem um toque especial, mesmo sendo um jogo de 2010, que eu acho que chega perto até do Red Dead, por mais que o Red Dead tenha mais tecnologias, enfim. O protagonista, Vito Scaletta, começa sua jornada como um imigrante siciliano que retorna da guerra e se vê atraído pelo mundo do crime. As missões desse jogo vão variar de assaltos, assassinatos e contrabando e negociação com outros mafiosos, capturando a tensão e o perigo constante da vida criminosa. E esse jogo tem muitos fatores que vão te dar a sensação de voltar no tempo e viver a época em que ele se passa. Por exemplo, as perseguições de carro elas são emocionantes, destacando a cultura automobilística dos anos 40 e 50, com veículos clássicos e rádios tocando músicas da época. Mas algo que indica como a ambientação é bem feita, os carros são até meio lardinhos para retratar fielmente os carros da época, né? Não vai um carro dessa época aí ser rápido pra caramba, não faz sentido. Então o jogo é bem realista nesse sentido. E em relação aos eventos do jogo que refletem acontecimentos históricos reais, a gente pode destacar a corrupção policial e o impacto da máfia. O Mafia 2 está repleto de referências e eventos históricos que vão ajudar a ancorar essa narrativa nesse período pós-guerra. E a trama do jogo, a história ali, reflete a verdadeira influência que a máfia teve na sociedade americana, incluindo a infiltração em sindicatos trabalhistas, a manipulação de negócios legítimos e o controle sobre o tráfico de álcool e drogas. Tudo isso é retratado no jogo e é muito condizente com o que aconteceu na realidade. A corrupção policial também é um tema recorrente no jogo, refletindo a realidade de muitas cidades americanas, que a máfia tinha oficiais de lei em sua folha de pagamento. E esse ato corruptivo permitia que os criminosos operassem com relativa impunidade, desafiando as tentativas do governo de erradicar o crime organizado. Então era muito difícil combater essa máfia nessa época, pois eles estavam infiltrados até nos sistemas, se for ver. Além disso, o jogo consegue capturar com perfeição a ascensão da cultura suburbana e o boom econômico do pós-guerra, mostrando como o sonho americano muitas vezes acabava escondendo uma realidade sombria de crime e violência.
Então, por mais que você veja as cidades evoluindo, a cultura crescendo ali, um boom econômico, tudo isso você sente no jogo com a evolução conforme o tempo, mas ao mesmo tempo a gente enxerga um cenário de extrema violência e muito crime, com uma máfia por dentro do sistema, enfim. É um jogo muito bom, eu indico muito ele, por mais que ele seja de 2010, ele é muito divertido de jogar, de zerar, muito à frente do seu tempo mesmo. Eu já joguei o Mafia 3, não joguei o 1, eu achei ele até melhor que o 3, que é mais atual, mais bem desenvolvido e se passa um período à frente. Mas eu acho muito interessante o Mafia 2 e por isso que eu escolhi ele para estar abordando aqui junto com o Assassin's Creed 3. Então, o Assassin's Creed que abordou ali mais a independência americana, o Red Dead ali já retratou mais um período pós-Guerra Civil Americana, ali do fim do Velho Oeste, e o Mafia 2 desses três jogos é o que se passa mais à frente no tempo ali, em torno da década de 40, 50, ali no pós-Segunda Guerra Mundial. E são jogos que retratam muito bem essa história americana, esses períodos respectivos, e por isso que eu decidi escolher eles para análise aqui no nosso vídeo. Espero que tenham gostado, espero que o professor aí tenha gostado do trabalho. E é isso. Agradecer aí mais uma vez para quem está assistindo esse vídeo. E até a próxima. Espero que tenham gostado. E é isso. Tchau, tchau. Até mais.